transformadora, onde a palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. E quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 12 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Verso 10: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda, e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro, e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Senhor, eis a tua palavra. Hoje é um dia tão maravilhoso, tão especial. Celebramos, nos lembramos do dia que o Senhor se entregou na cruz para perdão dos nossos pecados, para remissão dos nossos pecados. Assim como eu já ministrei hoje pela manhã, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores o Senhor levou sobre si. O castigo que hoje nos traz a paz, o Senhor levou sobre si. Então, Senhor, nós te agradecemos, e reconhecemos o ato que o Senhor fez na cruz. Reconhecemos o amor de Deus ao entregar o seu Filho. Reconhecemos o amor, a graça, a bondade, misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao se entregar na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Graças nós te damos. Eu entrego o Senhor em tuas mãos este momento, esta palavra, os meus irmãos que aqui estão, os meus irmãos que estão viajando, que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, queridos. Eu quero nessa noite ministrar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. Queridos, nós estamos na semana mais importante do cristianismo, poderia dizer que é a semana mais importante da história, o ato mais importante que aconteceu em toda a humanidade. A palavra de Deus diz em João 1, que Jesus desceu do céu, nasceu do ventre de uma mulher, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, você já parou para pensar? Nós muitas das vezes assistimos filmes, existem filmes de mitologia grega, tantas criações de Hollywood, nós vemos tantas encenações, mas se nós pararmos para refletir, conjecturar, entrarmos na cena, Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, deixou o seu trono, deixou a sua glória, habitou entre nós, foi crucificado, morreu numa cruz, e ao terceiro dia, ressuscitou. Essa aqui, que eu estarei ministrando agora, é como se fosse uma continuação da mensagem que foi ministrada hoje pela manhã. Se você quiser saber um pouquinho mais da história, um pouquinho do que, por que Jesus ressuscitou, porque além de importante você conhecer sobre a ressurreição de Cristo, é você entender por que Jesus morreu, por que foi necessário que Ele ressuscitasse. Então há 3 dias muito importantes aí na história, que é a sexta-feira, o sábado e o domingo. A sexta-feira conhecida como o dia que Jesus se entrega na cruz, morre para a remissão dos nossos pecados.
um dia de tristeza, de insegurança, de angústia, de escuridão, de falta de esperança, e existe o sábado. O sábado é o dia do quê, queridos? O sábado é o dia do silêncio. Aonde está o Senhor? Aonde estão as promessas? Será que vão se cumprir? Eu gosto de sempre trazer uma explicação e uma aplicação. Na nossa vida nós vivemos dias de escuridão, dia de tristeza, dia de angústia, e também vivemos muitas das vezes o tempo de silêncio, né? Esses dias atrás eu conversando com uma pessoa, e ela disse: pastor, eu estou vivendo um tempo de silêncio, esperando promessas se cumprirem, esperando o mar se abrir, esperando o que Deus irá fazer. Então aqui o sábado foi um dia de silêncio. O que vai acontecer? Será que realmente Jesus vai ressuscitar? Será que realmente há esperança para o nosso amanhã? Jesus morreu, será que não é o fim da humanidade? Será que não é o fim da história? Será que não é o fim do meu casamento? Será que não é o fim da minha família? Será que não é o fim da minha empresa? Eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus me direcione, eu preciso, e muitas vezes parece que Deus está em silêncio. Mas eu gosto muito de um versículo que diz assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Como é bom esperarmos nas promessas de Deus, como é bom crermos naquilo que Deus prometeu para nós. E a palavra do Senhor diz que amanheceu, e no capítulo 24 diz que logo pela manhã as mulheres foram ao túmulo, e quando elas chegaram ao túmulo, Jesus já não estava mais lá, porque Jesus ressuscitou. Então fica para a sua vida esses 3 dias, pode ser de tempo de escuridão, pode ter tempo de dúvida, de tristeza, tempo de silêncio, mas continue esperando no Senhor, porque um tempo de vitória, um tempo de promessa se cumprindo, há de chegar, tempo de alegria, tempo de bênção, tempo de paz. Então eu quero nesta noite ministrar sobre a ressurreição de Cristo. O que é a ressurreição de Cristo? É quando eu vou explicar sobre ressurreição, vou entrar lá em 1 Coríntios 15, mas então nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi anunciada por Ele mesmo. Então o que aconteceu aqui? Líderes religiosos colocaram guardas na porta, no túmulo. Após Jesus morrer, alguns chegaram a Pilatos e disseram: olha, Senhor, é provável que Jesus, antes dele morrer, ele disse que ele iria ressuscitar. Então pode ser que alguns dos seus seguidores, os seus discípulos, podem ir lá, quem sabe de madrugada, em algum período, e roubar o seu corpo, para dizer que então ele ressuscitou. Então ele pede: olha, que o Senhor nos deixe colocar alguns guardas, alguns vigias à porta, porque assim ninguém vai poder tirar o corpo dele de lá. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, você vai ler um pouquinho antes também. Então o texto diz que no domingo de manhã, as mulheres foram até o túmulo para ungí-lo, E quando elas chegam ao túmulo, Jesus já não estava mais lá. Pastor, por que elas foram ungir Jesus? Jesus já estava morto, mas isto era uma prática comum na cultura judaica da época. Então elas vão lá para ungir o corpo de Jesus, porque já havia passado 3 dias, provavelmente já cheirava mal. Então elas foram lá para ungir o corpo, e quando elas chegam lá, elas têm uma surpresa. Jesus já não se fazia mais presente, Jesus já não estava lá, a porta, a pedra já estava removida. Então elas têm um susto: o que será que aconteceu? Será que roubaram o corpo talvez do meu Senhor? O que será que aconteceu com eles? Com ele, com o Messias, com o Salvador. Mas a palavra de Deus nos ensina que veio um anjo e abriu a pedra, tirou a pedra. Então fica um anjo na cabeceira da cama, fica um anjo na ponta ali, nos pés da cama, e um anjo então abre a pedra, remove a pedra. Quem conhece a história de Lázaro, se eu não me engano, em Lucas, capítulo de número 11, quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, o que ele diz? Tirai
a pedra. E aqui então, aqui antigamente, era dessa forma. Hoje em dia, nós vemos aí muitas imagens, né? Foi colocada aqui uma imagem do túmulo de Jesus. Então tinha uma pedra que era a porta do túmulo. E eles então ficaram ali de vigia. E eu imagino o medo dessas mulheres ao chegarem lá e presenciarem Jesus já não se faz mais presente, mas Deus envia ali um anjo para falar com elas. A palavra do Senhor diz que os anjos tinham vestes resplandecentes, e ali eles dizem duas palavras maravilhosas, preste atenção nisso, palavras que ficaram na história, duas frases, dois versículos, que ele diz assim: olha, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aqui nós aprendemos algumas lições. O que os anjos disseram? Por que vocês, mulheres, vieram buscar a Jesus, o Messias, entre os mortos? Jesus não está mais aqui. Deixa eu dizer algo a você, olha aqui para mim. Muitas pessoas carregam uma imagem de Jesus sofrendo numa cruz, ensanguentado, triste, machucado. Mas fica essa lição para nós, queridos: Jesus já não está mais na cruz, porque Ele ressuscitou. A cruz está vazia, amém, queridos? Se você por acaso, né, nós não somos adeptos a imagens, mas por acaso você gostar de um pingente, de alguma coisa, que você possa carregar algo anunciando: Jesus já não está mais lá, a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. Então a palavra diz aqui, olha, os anjos disseram às mulheres: por que vocês vieram aqui buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Por quê? Porque ele está vivo novamente, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus está vivo. Marcos capítulo 16, verso de número 19, diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Pastor, aonde está Jesus agora? Olha aqui que o texto está dizendo: Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Atos 7:55 diz assim: Estevão, antes de morrer, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Estevão, antes de ser morto, queridos, ele teve uma visão do céu, e o Senhor se revela a ele. Então a palavra do Senhor diz que ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, à destra do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra. Então que você tenha consciência disso, queridos. Nós fomos feridos pelo pecado. Todo homem, eu preguei isso hoje de manhã, todos nós fomos feridos pelo pecado, mas Jesus Cristo veio à terra, morreu na cruz e nos resgatou do pecado. E quando Ele nos resgata, morrendo ali na sexta-feira, Ele venceu a morte. E agora preste atenção nisso, Apocalipse 1:18, se for possível vai colocando aqui para mim, e você que gosta, anote aí esse versículo. Apocalipse 1:18 diz assim: eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que linda essa palavra. A palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus dizendo: eu sou o que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre, e agora eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Então quando houve o pecado adâmico, nós herdamos a morte física e a morte espiritual. Então o homem passou a ter um tempo de vida na terra. Por quê? Porque agora nós vivemos 70, 80, no máximo 120 anos. Passou disso é canseira e enfado, morte física e
morte espiritual. O homem pecou e agora está a caminho do inferno, mas Jesus morreu em nosso lugar, veio na cruz, Ele nos resgatou, e então a palavra do Senhor diz que Ele agora tem a chave da morte e do inferno. O que quer dizer isso, pastor? Quando Cristo venceu Satanás na cruz, quando Ele nos resgatou na cruz, então Ele toma a chave da morte e do inferno. Por quê? Se o salário do pecado é a morte, agora Cristo nos resgatou. Estávamos a caminho do inferno, mas agora em nome de Jesus, nós somos justificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou tornado nova criatura. Hoje de manhã eu preguei aqui uma palavra como se fosse um ensino. E eu fico feliz, né? Algumas pessoas que estão começando aí no Evangelho vieram me perguntar: pastor, me explica esse ponto, pastor, me explica esse ponto. Pessoas que começaram no Evangelho e ainda não entendiam, não sabiam por que é que Jesus morreu, por que é que Jesus ressuscitou. Que negócio é esse de então Ele tomou as chaves da morte e do inferno? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram afastados da presença de Deus. Eles estavam no jardim, e aí após a queda do homem, eles são tirados da presença de Deus. Então vem a morte física e morte espiritual, mas agora o Senhor nos resgata. Jesus morreu e ressuscitou. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a ressurreição. Pastor, o que é ressurreição? Ressuscitar é básico, é morrer e voltar à vida após a morte. Então nós vemos na palavra de Deus algumas pessoas que morreram e voltaram a viver. Eu falei aqui de Lázaro. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. E agora nós vamos entender a necessidade da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios, e em 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. Então pega a sua Bíblia aí e vai lá em 1 Coríntios capítulo de número 15. 1 Coríntios 15, e eu vou ler a partir do verso de número 12. 1 Coríntios 15, 12. O texto diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Então olha só isso, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo saiu, assim como os discípulos, pregando a palavra e anunciando: Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Mas alguns irmãos da igreja de Corinto não criam em ressurreição dos mortos. O que é isso? Não criam que após morrer, que seria possível novamente tornar-se a vida. Então o apóstolo Paulo aqui está advertindo: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pois se não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição de mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. E nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo vale apenas a esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Queridos, este texto, capítulo 15 de 1 Coríntios, eu recomendo você lê-lo do início ao fim. Que texto maravilhoso, que texto esclarecedor. Quantas promessas o Senhor faz para mim e para você aqui.
O apóstolo Paulo está advertindo a igreja: como vocês podem não acreditar em ressurreição de mortos? Como vocês podem não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou? Porque se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus Cristo não ressuscitou, qual é a esperança da nossa vida? Se Jesus Cristo não ressuscitou, Ele não foi preparar morada para mim e para você. Se Jesus Cristo não ressuscitou, eu e você não vamos para o céu. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança no amanhã. Então o apóstolo Paulo está advertindo ele: o que vocês estão fazendo? Que evangelho que nós estamos crendo? Que evangelho que nós estamos iniciando? Sem a ressurreição de Cristo, não há esperança do amanhã. A ressurreição de Cristo é um ponto culminante no Evangelho, queridos. Isso é uma base do cristianismo. Se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos também, qual é a esperança do nosso amanhã? Pense assim: eu e você somos convidados a vivermos uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16 diz assim: olha, sede santos, porque eu sou santo. Pastor, como que eu posso ser santo? Santo não é alguém perfeito, porque não há entre nós ninguém que possa ser perfeito. Mas nós devemos viver uma vida assim como Cristo viveu, procurar uma vida de santidade, se arrepender dos nossos pecados, buscar viver uma vida de devoção a Deus, buscar ter uma vida no altar. Agora, pense comigo, eu estou aqui, você está aqui, lutando, resistindo a tentações, passando por provações, o Espírito militando contra a carne, o bem que você quer fazer, está difícil. Pastor, eu estou tentando ser um homem melhor, mas quem já viu um vidinho na internet que diz assim, uma coisa difícil é esse negócio de ser crente, não é fácil não. E olha, tudo que eu quero fazer, queridos, pensa numa coisa difícil esse negócio de ser crente. A palavra de Deus diz assim, olha, a porta estreita é o caminho que leva à vida eterna. Larga é a porta que conduz à perdição. A palavra do Senhor diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora você pensa, hoje é domingo, você podia estar no Baiuca, no feitiço, ó Deus trazendo a memória, está vendo? Perdido por aí, fazendo algumas coisas que é só a graça de Deus, mas você está procurando obedecer a palavra do Senhor, viver uma vida de devoção a Ele, viver uma vida de santidade, se abstendo de algumas coisas. Pastor, olha, eu tinha um vício na droga, e eu me absti da droga, abandonei, eu sou viciado, pastor, em prostituição, pastor, eu sou viciado em pornografia, eu era viciado, pastor, eu era viciado no álcool, e eu tenho buscado uma vida de devoção a Deus, tenho me arrependido e abandonado alguns caminhos. Mas preste atenção, se não há esperança de ressurreição, para que estaríamos fazendo qualquer coisa? Para que eu estaria renunciando a algumas coisas, se não tem esperança de eu ir para o céu? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso. Se quando morrermos não formos para nenhum lugar, se quando morrermos acabou, é um ponto final, se nós não vamos ressuscitar após a morte, se não há esperança, se nós vivemos na terra 70, 80, glória a Deus se nós chegar, porque o jeito que nós estamos vivendo, não sei não é verdade? Mas se a gente chegar nos 70, 80, e aí? Acabou. E o que vai vir depois disso? Nós aqui se abstendo de bastante coisa e procurando uma vida de devoção a Deus. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 17. Diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque quando o homem foi ferido pelo pecado adâmico, então ele estava a caminho do inferno, mas então Jesus morre na cruz, e na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós não fomos resgatados do pecado, nós ainda estamos no pecado, mas não,
Nós cremos que Jesus morreu na cruz, amém? E se Cristo morreu, Ele nos justificou. Por isso agora nós somos tornados justos. Por isso agora a palavra do Senhor diz assim: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue dele foi derramado na cruz sobre a minha vida, em meu favor, em meu lugar. Verso de número 18 diz assim: e nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Você tem alguém, olha aqui para mim, você tem um parente que morreu fiel ao Senhor, serviu ao Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, viveu uma vida de devoção aos pés de Jesus, morreu crendo, fiel, crendo em Jesus Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, essa pessoa perdeu. Verso 18, nesse caso, todos que adormeceram crendo em Jesus Cristo estão perdidos. Por quê? Porque acabou a esperança para eles. Morreu, acabou. Mas glória a Deus que nós não cremos apenas nisso. Verso de número 19, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa esperança em Cristo está, pastor, eu oro, pastor, para que Deus abençoe a minha vida financeira, pastor, e eu vou, em nome de Jesus, eu vou trocar de carro esse ano, glória a Deus por isso. Pastor, em nome de Jesus, eu vou comprar uma casa esse ano, glória a Deus por isso. Pastor, em nome de Jesus, eu vou abrir a minha empresa esse ano, glória a Deus por isso. Mas se a sua esperança em Cristo estiver apenas nesta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Cristo morreu para nos salvar, para nos oferecer vida eterna. Então que a nossa esperança não esteja apenas nesta vida, mas que a nossa esperança esteja no nosso Senhor e Salvador, na morada eterna que Ele tem para cada um de nós. Por isso que homens e mulheres dão a sua vida, entregam a sua vida, gastam a sua vida por amor ao Evangelho, porque nós viveremos nessa terra 70, 80, quem sabe um pouco mais, mas passou disso é canseira e enfado. Mas há uma promessa que nós viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele morreu na cruz, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar uma morada para cada um de vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas enviarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias da vossa vida. Como é bom saber que nós temos um Deus que se preocupou com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro, que ainda continua cuidando de cada um de nós. Então eu quero dizer a você que a sua esperança não esteja apenas em coisas terrenas, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você está ansioso? Está preocupado? Talvez vivendo alguns dias difíceis aí, com algumas situações. Eu quero te fazer uma pergunta: o que tem te afligido? O que tem te tirado talvez o sono? Pior, o que tem te tirado a paz? Quais são as suas maiores preocupações? Pastor, olha, o meu trabalho está difícil, pastor, e... Perceba que normalmente as nossas maiores preocupações são com coisas tão pequenas. As nossas ansiedades, aquilo que toma o nosso coração, aquilo que talvez te tira o sono. Coisas tão pequenas, e o Senhor nos ensina: olhem para os lírios do campo. Não semeiam, não plantam, não colhem, mas eu contudo os sustento. Deus nunca nos desamparou, nunca deixou de prover o pão na nossa mesa. Quando parece que as coisas não vão dar certo, o Senhor provê o escape, o livramento, a bênção, o socorro. Então que nós possamos nessa noite voltar os nossos olhos para o Senhor.
Quantos homens e mulheres entenderam o seu chamado, o propósito que Deus tem para cada um, então tem gasto a sua vida para o Evangelho de Cristo, sabendo que do Senhor nós receberemos a nossa maior recompensa. Leia comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15, verso 51. E eu te deixo aí esse conselho, quem sabe fique de tarefa para você, ler o livro de 1 Coríntios, ou pelo menos 1 Coríntios 15, e o verso 51 diz assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Deixa eu parar aqui, deixa eu explicar a você. Queridos, tudo que foi criado pelo homem, céus, terra, os firmamentos, água, tudo que foi criado, tudo se desfalecerá, tudo passará. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele foi e nos preparou uma morada que se chama Nova Jerusalém, é uma nova terra. Então quando Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele então teve um corpo glorificado, tanto que Ele apareceu às mulheres, Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e ninguém o conheceu. Por quê? Porque Ele não estava com o mesmo corpo. E aqui a palavra está dizendo também a mim e a você, que quando nós morrermos, olha isso, olha, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos. O que quer dizer? Imagina que Jesus volta agora, alguns estão mortos, mas alguns estarão vivos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num abrir e pescar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viverem para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Glória a Deus por isso, amém, queridos? Colesterol, pressão alta, diabetes, glória a Deus, tudo isso vai ficar no passado. A palavra do Senhor diz que lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá, queridos, não haverá pecado. Lá não haverá pecado. Então esse corpo corruptível precisa ser transformado em um corpo imortal. Verso de número 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: ó morte, foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Verso número 57 diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Graças ao nosso Deus, que nos dá a vitória sobre a morte e sobre o pecado, por meio de Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Primeira coisa, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo de Satanás. Mas por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Você não é mais forte que o diabo. Não queira tentar o diabo. Pastor, como é que eu venço o diabo? O diabo você não vence, você resiste.
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Então é o sangue de Jesus que me faz vitorioso. Em nome de Jesus eu curo enfermos, em nome de Jesus eu expulso demônios, em nome de Jesus é que nós vencemos o pecado, a morte, graças a Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Verso de número 58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos ler junto essa palavra? Verso de número 58, deixa eu ver se está na mesma tradução que a minha, está na NVT? NVT, vamos ler juntos assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada que nós fazemos para o Senhor é inútil. Ele é o nosso recompensador, galardoador. Ai pastor, olha, eu estou cansado, eu dou carona para o irmão, eu dou carona para a irmã, olha, eu sirvo no ministério infantil, olha, eu dou aula para as crianças, eu fico na porta. Você não faz para mim, amém, queridos? Você faz para o Senhor. Nossa pastor, olha, eu não estou sendo reconhecido pelo meu líder, não estou sendo reconhecido pela minha líder. Nossa, olha, é para o Senhor. Continue fazendo para o Senhor. Queridos, eu não sirvo a igreja de Deus por causa das ovelhas apenas. Eu faço por amor às ovelhas, mas eu faço porque eu sei que Deus me chamou para fazer. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me fortalece. Então a palavra do Senhor diz assim, olha, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tem feito para o Senhor? O que nós temos feito para o nosso Senhor? Nós temos tempo para trabalhar para tanta coisa, temos tempo para fazer tanta coisa, mas às vezes para o Senhor nós não temos tempo. E se nós gastamos a nossa vida apenas com esta vida, a palavra do Senhor diz que nós somos dignos de pena. Então que o seu coração esteja, Senhor, eu faço, mas eu faço para o Senhor, pois eu sei que nada do que eu faço para o Senhor é inútil. O Senhor tem visto o preço que você tem pago, o Senhor conhece o desejo do seu coração. Eu vou aqui honrar minha esposa, eu não combinei nada com ela, mas eu vou honrar a vida dela. Todos sabem que ela vive algumas situações de saúde, e quantas vezes eu vi ela vir com o braço travado, gemendo. Quantas vezes nós saímos daqui direto para um hospital? Quantas vezes ela veio servir com enxaqueca? Quantas vezes ela veio servir com os pés inchados? Quantas vezes ela cantou sentada? Quantas vezes ela pregou? Quantas vezes ela tomou 16, 20 remédios num dia? Mas estava aqui. Porque a partir do momento que você entende que você não faz esperando a recompensa de alguém, você faz para o Senhor. Você não precisa de desculpa, você não precisa de aprovação. Você faz sabendo que quem te recompensará é o Senhor. Eu sei que muitos irmãos vêm, Tiago essa semana estava assim, ó. Eu sei que é a idade, Tiago, está perdoado. Mas, e muitos irmãos aqui, às vezes vem, quando você chega, às vezes tem algum irmão na porta, você acha que às vezes não está com problema com o filho, às vezes vai servir a aula para as crianças, passando várias situações em casa, situações na família, mas a pessoa está lá, fazendo para o Senhor. Eu quero dizer a você, queridos, isso aqui não estava programado, não estava no esboço, mas quem sabe você está cansado e essa palavra vem para te fortalecer. Continue fazendo, firme, servindo ao
Senhor, porque nada do que nós fazemos para Ele é inútil. Amém? Fique de pé, por favor, você que pode. E agora nós vamos adorar ao Senhor. Nesse dia tão importante, nesse dia tão reflexivo, que nós possamos trazer à memória o ato de Jesus na cruz por mim e por você. Tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu, morreu, mas ressuscitou. E nós cremos que Ele vive. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. É nisto que eu creio, Jesus por mim morreu. Sou salvo pela graça, Jesus por mim sofreu. Estou justificado, meus erros perdoou. Mergulho dessas águas, batizado em Cristo sou. Em Jesus sou nova criatura, batizada em fogo sou. Condenação não Temo, agora justo sou. Levante suas mãos e adore em Jesus. Eu me levantarei, Ele vou viver. Em Jesus com poder, eu me levantarei, Ele vou viver. Em Ti eu me levanto, declaro a Tua lei. Tu és Deus soberano, Te glorificarei. Eterna é a Tua palavra, Teu reino não tem fim. Pra sempre os Teus louvores eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A Ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto os Teus louvores e vou testemunhar que o meu passado deixei em Jesus com poder. Eu me levantarei, Ele vou
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Podemos lembrar, entender, sermos ministrados novamente sobre o ato do Senhor na cruz e sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Mas glória a Deus que Cristo ressuscitou. E a nossa esperança não está apenas nessa terra, mas na morada eterna que o Senhor tem preparada para cada um de nós. Eu oro, Senhor, por cada homem e cada mulher neste lugar, por aqueles que me ouvem, Senhor, em casa, quem sabe alguns agora na rodovia, nas estradas, voltando para os seus lares. Senhor, que o Senhor os traga em paz e segurança, e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, lembrando o ato do Senhor Jesus, morrendo, se entregando na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz foi levado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, graças nós te damos, reconhecemos a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Que quando o Senhor voltar para nos buscar, que possamos estar preparados, firmes na sua presença. Pai, que não vivamos uma vida apenas preocupados com essa vida, porque seremos dignos de pena, mas que nossos olhos estejam fitos no Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos os teus servos que hoje trabalham na sua obra, que servem ao Senhor. Eu peço que o Senhor os sustente, os fortaleça, que o Senhor, Pai, os mantenha de pé na tua presença. E oro também por todos aqueles que têm o desejo de fazer a tua obra. Quem sabe um dia já fizeram e hoje estão distantes, afastados, quem sabe parados por algum motivo, quem sabe uma decepção com uma igreja, quem sabe uma decepção com uma pessoa, quem sabe algo aconteceu na caminhada cristã e agora estão parados, mas o coração queima, sabe, Senhor, o desejo e o chamado que tem, que o Senhor os leve novamente para te servir, para fazerem a tua obra e para serem instrumentos do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que nada do que nós fazemos para o Senhor é inútil. Que o teu Espírito nos sustente na tua presença. Pai, eu oro para que o Senhor nos leve para nossa casa, para o nosso destino, em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Nos dê um final de domingo abençoado. Pai, amanhã é feriado. Eu oro, Senhor, por aqueles que vão trabalhar, por aqueles que estão descansando, aqueles que estão viajando. Senhor, eu oro pelo nosso trabalho. Peço que o Senhor abençoe, prospere a obra das mãos dos teus filhos, que tenhamos um mês produtivo, abençoador. Senhor, seja conosco em nome de Jesus. Se alguma célula cancerígena querendo se alojar sobre a vida desse homem, visita ele ou ela agora, da ponta dos pés até o alto da cabeça, extirpa todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo laço, toda arma forjada, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus
esteja hoje, sempre sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Você que crê nisso diz: vá em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.